Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: Páscoa é tempo de presentear com chocolate e, além dos tradicionais, os chocolates produzidos com cacau selvagem da floresta amazônica fazem sucesso pelo sabor e qualidade diferenciados. As chuvas de março beneficiaram as principais lavouras do país, mas não reverteram os prejuízos deixados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Fazenda que produz mais leite no Brasil começou há 40 anos como um pequeno sítio. Você vai conhecer os segredos que ajudaram a construir esse caso de sucesso. E veja também a previsão do tempo para o campo no mês de abril em todo o país. O Agrocultura está começando. Para o consumidor, Páscoa é época de presentear com chocolate. Ovos, coelhinhos, caixas de bombons passam das prateleiras de lojas e supermercados para as mãos de pessoas queridas, adultos ou crianças. O Agrocultura leva você em uma viagem saborosa, a do chocolate produzido com cacau selvagem, extraído da floresta amazônica por comunidades ribeirinhas. Hoje, esse cacau vem para grandes centros como São Paulo, para a fabricação de chocolates diferenciados. À primeira vista, um chocolate comum, igual a todos os outros. Mas só parece. Esse chocolate é feito de cacau selvagem. Você sabe o que é o cacau selvagem? Ele não é plantado em fazendas como o cacau tradicional. Ele vem direto da floresta amazônica, onde cresce naturalmente. E foi na maior floresta do mundo que a Luísa encontrou a matéria-prima ideal para fazer seus chocolates. O meu diferencial é o cacau selvagem, é a origem, né, do meu cacau. Então, quando a gente fala em cacau selvagem, é aquele que não é plantado, aquele que a natureza fez crescer na Amazônia. O cacau, ele é uma árvore endêmica, ele é uma árvore que a natureza fez surgir ele na Amazônia. Em outros lugares, tipo África, Ásia, que você vê cacau, ou até mesmo na Bahia, ele foi levado. Ele não é uma planta que é da própria região. Então, foi por isso que eu escolhi o cacau selvagem. A grande diferença do cacau selvagem para o tradicional é que ele não é cultivado. Sua produção é extrativista, feita pelos moradores da comunidade ribeirinha de diversos pontos da Amazônia. Os tipos de cacau utilizados pela Luísa estão espalhados pelo norte do país, na fronteira entre Acre e Amazonas, em Belém e Mocajuba, no Pará, e até em Oiapoque, um dos pontos mais extremos do país no estado do Amapá. Precisa ser uma região onde tenha uma mancha de cacau considerável para a gente conseguir trabalhar. E com isso, o sabor do chocolate também muda. A diferença maior mesmo entre o cacau que a gente usa e o cacau convencional, tipo cacau commodity, é o tratamento que a gente dá nele. Então, depois de colhido, o tratamento. Então, o cacau convencional, ele passa por uma fermentação, mas é uma fermentação muito curta. E ele passa depois por uma secagem. A fermentação do cacau convencional, ele não leva os 5, 6 dias que a fermentação do cacau selvagem leva. A diferença no tratamento do beneficiamento da amêndoa, ela se reflete diretamente no sabor do seu chocolate. Várias etapas da produção são feitas ainda na Amazônia: seleção dos grãos, fermentação e secagem. Depois, as amêndoas vêm de caminhão para São Paulo, onde são processadas, torradas, moídas e moldadas até se transformarem em chocolate. O mercado dos chocolates finos a partir do cacau selvagem não está presente apenas aqui no Brasil. Ele também é muito forte nos Estados Unidos. A nossa receptividade lá fora, principalmente no mercado americano, é muito boa. A gente tem uma permeabilidade lá muito boa. Tanto que o mercado americano, ele é correspondente a 25% do nosso faturamento hoje em dia. Aqui no Brasil, como é um nicho novo, então tudo que é novo, as pessoas têm um pouco mais de receio, têm um pouco mais de cautela. Então, aqui no Brasil, é um trabalho um pouco mais de formiguinha, de você falar para a pessoa o que é, quais são as diferenças,
como é feito, esse tipo de coisa. O estado do Pará é hoje o maior produtor de cacau do Brasil. O estado abriga ainda o maior banco genético de cacau do mundo, com mais de 50 mil plantas. Uma parte da produção do estado é extrativista e vem do interior da floresta amazônica. É lá onde surgiu o fruto que ganhou o mundo levado pelos colonizadores. Ali mesmo, na floresta, o cacau selvagem é beneficiado e se transforma em deliciosos chocolates. O que é? Tem 4 sílabas, dezenas de sabores e uma infinidade de sensações. Ponto para quem disse chocolate. Agora, quem está por trás de tudo isso, que fascina as indústrias e a maioria dos consumidores nem aí para ele? O cacau. Mas senta aí que a gente vai te contar a história desse produto e quem sabe você passe a olhar para ele com tanta admiração quanto olha para o chocolate. Era uma vez um fruto exótico de casca grossa, com sementes cobertas de polpa adocicada e surgiu na região amazônica do Equador. Os astecas até acreditavam que ele era de origem divina e nem demorou para ele conquistar o paladar e o bolso da colonização. Quando Fernando Cortés chegou no México, ele encontrou lá os astecas utilizando uma bebida do fruto do cacaueiro. Para eles significava água amarga, bebida amarga. E aí ele escreveu para o seu imperador que aquela bebida, se tomando uma taça, poderia caminhar o dia inteiro sem consumir mais nada. E o chocolate, ele chegou à Europa. E ela era tão valiosa que, por isso, ela era utilizada como moeda. Até tributos ao imperador, 1,6 milhões de amêndoas eram pagas. Tá certo que de lá para cá, a gente não continua usando cacau para comprar coisas, mas ele ainda está com valor altíssimo. E esse aqui, então, mais ainda, porque ele carrega na genética e no nome a marca que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. Ele é o cacau da Amazônia. E sabe por que ele é tudo isso? Porque o Pará abriga o maior banco genético de cacau do mundo, mantido pelo Centro de Pesquisa da CEPLAC, que é a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira. É muita responsabilidade proteger a coleção brasileira, que conta com mais de 50 mil plantas e cerca de 2.000 materiais genéticos originais. Então, o Banco Genético de Cacau é uma estratégia brasileira para poder ter sob os seus domínios as melhores possibilidades de incentivar, desenvolver a cacaucultura no país. Está ali a esperança do cacaueiro mais produtivo, do cacaueiro mais resistente, do cacaueiro que produzirá o melhor chocolate do mundo. Quem detém este material certamente estará à frente das pesquisas para determinar esse tipo de possibilidade. O Pará também é o maior produtor de cacau do país, mais de 130 mil toneladas. Pensa que acabou? O Pará também tem um município campeão brasileiro em produção de amêndoas do cacau e ainda é um dos maiores do mundo. Estamos falando de Medicilândia, que fica às margens da rodovia transamazônica e no centro da produtividade nacional. É de lá que vem a loja da família da Luana, que é a primeira cooperativa de cacau do Pará. Quando eu entrei em 2012, era uma quantidade bem pequena de produto ainda, era só algumas barrinhas, cacau em pó. E hoje a gente tem em torno de 40 produtos. Agora, olha que chique! O cacau da Amazônia já atravessa o mundo. E quem compra disparado da gente é o Japão, que fica com praticamente 100% de tudo que a gente exporta. Então, antes o Estado realmente caminhava somente as amêndoas, né, para exportação. E hoje a gente já vê produtos como chocolates, tabletes, né, recheados, estão sendo exportados. Nem precisa ser do outro lado do mundo para se encantar com o nosso produto. Vem cá, bora atravessar o rio até a Ilha do Cumbu, na área ribeirinha de Belém. Aqui não só tem cacau, como também tem chocolate com gostinho de floresta. A diferença básica é a origem da nossa matéria-prima, que a gente procura preservar o sabor da floresta no produto do cacau. A gente cuida de cada fruto, tudo que vai ser fermentado, seco, torrado, tem esse cuidado. E além de tudo, não se separa a manteiga do cacau
dos sólidos de cacau. Então isso garante que o aroma, a parte mais nobre do chocolate vai ser preservada, que é a manteiga do cacau, e não adicionada num processo, numa receita industrial. As grandes indústrias que nos perdoem, mas para ser uma fantástica fábrica de chocolate, tem que ter o autêntico selo do cacau da Amazônia. E veja a seguir no Agricultura. Clima em março ajudou as lavouras, mas no Rio Grande do Sul não reverteu prejuízos da estiagem. E o que promete o tempo para abril em todo o país? Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Chuvas de março se distribuíram melhor e beneficiaram as lavouras na maior parte do país. Mas no Rio Grande do Sul continuaram irregulares e no Mato Grosso deixaram estradas intransitáveis. Acompanhe o relato dos nossos repórteres. As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo no mês de março não atrapalharam a produtividade no setor sucroenergético. A moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena do mês passado na região Centro-Sul totalizou 608 mil toneladas. Nesse mesmo período, no ano anterior, foram processadas apenas 142 mil toneladas de cana-de-açúcar, aumento de 327,32%. O alto índice de chuvas no final do verão foi responsável por alterações no cronograma de colheita da cana-de-açúcar, com leve atraso em relação às expectativas iniciais. As chuvas em período tradicionalmente mais seco ajudam no desenvolvimento, mas podem atrasar o processamento da cana-de-açúcar. A nova safra canavieira do Centro-Sul começa oficialmente em abril. Veja agora os efeitos do clima no Rio Grande do Sul com o repórter Felipe Ozzi. Pois é, Chico, aqui no Rio Grande do Sul, o mês de março foi de chuvas irregulares. Por onde ela passou, ajudou na maturação mais uniforme da soja e também na queda das folhas secas. As lavouras em maturação já passam de 42% e a colheita alcançou em torno de 8%. São 6,5 milhões de hectares e uma quebra de 30% na safra do grão. Por enquanto, a produtividade esperada é de pouco mais de 2.000 quilos por hectare. No milho, outra cultura importante para os gaúchos, a produtividade também varia de acordo com a distribuição das chuvas e também o uso da irrigação. São 810 mil hectares, com produtividade estimada em quase 4.500 quilos por hectare. A quebra é de quase 40% em relação à projeção inicial. Onde não existe tecnologia de irrigação, os resultados são ainda piores. A situação é parecida em Santa Catarina. O mês de março foi de altas temperaturas e chuvas irregulares. No entanto, uma boa notícia. A área de cultivo da soja foi elevada para 730 mil hectares e a produção do estado atingiu quase 3 milhões de toneladas. É um aumento de quase 5% em relação à projeção inicial. Para o milho, teve uma leve redução, mas ainda deve fechar acima das últimas duas safras. Veja agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Gislaine Vidal. Pois é, Felipe, as condições climáticas são favoráveis à agricultura aqui no Paraná. O plantio do milho segunda safra já atingiu mais de 90% de toda a área do estado. E quanto à soja, a expectativa é de colher a maior safra da história. Segundo o último relatório do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura do Paraná, o estado deve produzir 22,18 milhões de toneladas de soja em uma área de 5,76 milhões de hectares. O volume é 82% superior ao de 2022. Choveu um pouco demais em alguns municípios do estado e dificultou um pouco a colheita. Mas o que nós estamos vendo no balanço final é que a produção da soja no estado foi muito boa, ela foi acima do esperado. Em relação ao milho, a colheita da primeira safra está em 63% e com clima favorável. 83% das lavouras apresentam boas condições. A expectativa é de uma produção de 3,76 milhões de toneladas, 26% a mais do que no ciclo do ano passado. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso com o repórter Diego Nunes. Pois é, Gislaine, aqui em Mato Grosso as fortes chuvas estão causando prejuízos aos produtores e caminhoneiros.
Vídeos gravados por motorista de um frigorífico mostram a situação dos atoleiros na MT-170, entre os municípios de Castanheira e Juruena. Motoristas relatam que levam até 5 dias para percorrerem o trecho. No vídeo mostra também caminhões carregados com leite tentando passar pelo local. Em alguns pontos dos atoleiros, há relatos de motoristas que chegam a pegar água em valetas para beber, cozinhar e lavar roupas. Veja agora os efeitos do clima aqui no estado vizinho Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Diego, aqui em Mato Grosso do Sul, o mês de março foi de bastante chuvas e até mesmo de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões centro, sul e leste do estado. Algumas áreas do estado foram afetadas por chuvas de granizo no início do mês, mas em geral as lavouras têm se desenvolvido bem com boas condições de umidade do solo. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a AproSoja, a semeadura foi concluída em 74% da área destinada ao cultivo do milho da segunda safra em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os primeiros 15 dias do mês, as chuvas ficaram acima e muito acima da média histórica em grande parte do estado, com chuvas acumuladas entre 80 e 120 milímetros, com destaque nas regiões centro-norte do estado. Veja agora os efeitos do clima em Sergipe com a repórter Selma Souza. Pois é, Rafael, aqui em Sergipe o clima tem sido favorável para a agricultura. O estado é reconhecido como um dos maiores produtores de milho do Nordeste. Esse ano, a primeira produção do grão foi exportada para o continente africano, no porto de Sergipe. Foram, em média, 32 mil toneladas. No ano passado, o estado produziu 890 mil toneladas de milho. Todo esse produto vem da região agreste do estado, nos municípios de Itabaiana, Frei Paulo e Moita Bonita. E agora vamos saber a previsão do tempo para as lavouras com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nestes próximos dias, a expectativa é do canal primário de umidade da Amazônia se distribuir mais em direção ao sul do Brasil. Tá certo que o início da semana pode ter algumas aberturas de sol no centro-sul do território nacional, sudeste e sul, mas de terça para quarta desta semana a umidade começa a convergir em direção aos estados do sul e parte do sudeste, vai formar mais uma frente fria que depois se desloca de sul para norte até atingir ali o sudeste, talvez até mesmo parte do nordeste brasileiro. O que isso significa? É um padrão meteorológico bem típico desta época do ano, bem típico do outono, em que uma frente fria se forma no sul e depois ela vai se deslocando em direção ao sul do Nordeste, a parte da Bahia, muitas vezes subindo um pouco mais, e nessa viagem que ela faz aqui, desde o Rio Grande do Sul até parte do Nordeste, ela leva junto toda a umidade, porque logo na sequência vem uma massa de ar mais seco e frio, e que no final dessa primeira metade de abril traz de novo um declínio da temperatura. Tivemos alguns dias queda na temperatura no sul do Brasil, nos 3 estados do sul a temperatura ficou perto de zero, teve até uma geada isolada, sudeste do Brasil, São Paulo, a capital, teve temperatura mais baixa. Isso pode voltar a acontecer no final desta primeira metade do mês de abril. A gente vê aqui a incursão desse ar mais frio chegando aqui entre os dias 14 e 15 de abril e trazendo esse refresco que vai ser percebido em Mato Grosso do Sul, em São Paulo. Não é frio de geada, de grandes riscos, não é isso, mas a temperatura vai ter um declínio interessante, um declínio importante e, claro, nos estados do sul a temperatura cai mais, especialmente nos trechos de serra. E na medida em que nós temos queda na temperatura, a tendência do tempo firmar. Então, essa frente fria vai ter um deslocamento rápido ao longo desta semana e logo na sequência o destaque passa a ser esse declínio na temperatura com o tempo voltando a firmar, ou seja, um padrão bem típico de outono no centro-sul do território nacional. Norte e Nordeste seguem com alerta devido à zona de convergência intertropical com volumes altos de precipitação em parte do Amazonas, do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte. Esses estados ainda podem ter chuva excessiva em alguns momentos. Veja a seguir no Agrocultura. Pequeno sítio de 40 anos atrás se transformou na fazenda que mais produz leite no Brasil. Você vai conhecer os segredos que impulsionaram esse sucesso. Nós voltamos já.
O Agrocultura te leva até Araras, no interior de São Paulo. O repórter Bruno Faustino foi conhecer a fazenda que mais produz leite no Brasil e mostra os segredos que levaram um pequeno produtor a se tornar o maior do país. Você nem imagina quanta ciência, tecnologia e inovação há neste copo de leite. Ao raiar do sol, começa mais um dia de trabalho na Fazenda Colorado, em Araras, no interior de São Paulo. Uma propriedade especializada na produção de leite, com muita história. Essa fazenda foi comprada há muitos anos atrás pelo seu Lair, né? Era um sítio muito pequeno e ele tinha vontade de ter um sítio produtor de leite. E ele comprou esse sítio com algumas vacas, né? E ele vendia leite naqueles tambor de ferro, nas estradas. E ele nunca foi muito contente com o que ele recebia pelo leite. E aí ele conseguiu juntar com alguns amigos dele e eles se tornaram sócios e ele passou a ser mais um produtor da mesma marca. E com o passar do tempo, ele se tornou sozinho dono da marca, né? Antigamente com 4, 5 mil litros de leite. E aí ele foi crescendo lá e hoje nós já temos 40 anos da marca. É uma das mais antigas marcas de leite A no Brasil. E hoje uma das que mais vende leite A no estado de São Paulo e no Brasil também. A Fazenda Colorado é uma referência na pecuária leiteira. São 9 anos como a maior produtora de leite do país. O que há de mais moderno no Brasil está aqui. A fazenda começou como todos, né? Com 200, 300 litros de leite, entregando numa dificuldade danada. Aí ela chegou até um volume razoável de 1.000 litros, 1.000 e poucos litros. E o grande pulo foi em 2010, quando a gente construiu a maternidade, nós fomos para os Estados Unidos e trouxemos de lá uma tecnologia chamada Cross Ventilation, que melhora o ambiente para a vaca. E esse ambiente potencializou tanto a produção que o seu Lair falou, como é um cara visionário, ele falou, cara, se isso é bom para uma vaca recém-parido, pode ser bom para a lactação inteira. E aí nós passamos a construir um barracão para 1.800, 1.700 vacas. E aí sim nós fizemos um projeto para 60 mil litros de leite no ano de 2011. E no início de 2012 nós começamos a ordenhar num projeto novo no Carrossel. Esse acho que é o maior ponto de virada. A alta tecnologia impressiona. O carrossel de ordenha é todo automatizado. A vaca entra sozinha, os funcionários realizam apenas a limpeza e desinfecção das tetas, acoplam as teteiras e pronto. A máquina se encarrega de fazer todo o trabalho. Um giro completo dura pouco mais de 8 minutos. A cada giro, o carrossel consegue extrair leite de 72 vacas simultaneamente. Ano passado, a fazenda bateu o recorde na extração de leite num único dia, 101.254 quilos de leite. Resultado baseado na ciência. O nosso foco no melhoramento genético são 3 pilares. Um pilar é taxa de reprodução, ou seja, DPR, que é a capacidade que as filhas têm de ser melhor que as mães para pegar cria, para ficar prenha. Depois o nível de produção, que seria o leite, né, mérito líquido, alguma coisa por aí. E a última que é saúde e bem-estar, ou seja, nós cuidamos muito da produção, da saúde e da reprodução. Porque se esses 3 pilares estiverem juntos, a chance de você aumentar a produção é muito boa. Por falar em bem-estar, por aqui as vacas levam uma vida, digamos, boa. Bem boa, por sinal. O grande sucesso da Fazenda Colorado está no sistema de confinamento. Aqui neste galpão estão 2.100 vacas, todas em lactação. Para entrar, a gente precisa vestir essa roupa. O galpão é todo climatizado, em média 23 graus faz aqui dentro. O ar frio entra do lado de lá e sai do lado de cá. E essas barreiras ajudam no conforto térmico das vacas. Para se ter uma ideia, cada uma delas produz 41 litros de leite por dia, bem acima da média nacional. A média brasileira fica abaixo de 7 litros por vaca dia. As pessoas imaginam, elas nunca param para entender por que aquilo produz mais leite. Porque quando uma vaca está exposta ao sol, ela precisa aumentar o seu batimento cardíaco e sua taxa de respiração para ela perder calor. Só que aquilo custa para ela. Quando você dá conforto, ela não gasta energia para se manter viva, ela está num ambiente legal. E aí o pouco ou muito que ela come, ela joga tudo no leite. Então, para você ter ideia, a gente conseguiu aumentar quase 3 litros quando nós fomos para dentro, sem aumentar 1 quilo de comida. Ou seja, a vaca produziu mais leite comendo a mesma coisa, porque agora ela não gastava mais energia para se manter viva. Então, aquela estrutura
ela é unicamente para dar a melhor condição. É igual um funcionário que trabalha num bom computador, numa boa cadeira. Ele tem que produzir mais do que um cara que está trabalhando sentado ao sol. A vaca é a mesma coisa. A ideia ali é gerar conforto para que ela retorne em conversão de alimento em leite, ou em bezerro, ou em prenhez. Essa é a ideia que está por trás daquilo ali. A alimentação também contribui para os bons números de produção. Nós temos uma dieta bastante simples, mas nós fazemos a nossa silagem, nós fazemos o nosso pré-secado. E a gente cuida muito para que essa dieta seja balanceada. É como um atleta de alta performance. Vaca de mais volume come uma dieta mais adensada. Então todos os cuidados para que ela não ganhe peso e nem fique magra. Então assim, realmente a gente tem nutricionista, assim como para vocês que vão na academia aí, que estão nos assistindo, as vacas também são atletas, porque para produzir 60 litros de leite, você é um atleta de alta performance. E não é com uma dieta qualquer. Agora não existe luxo nenhum, existe um cuidado e alimentos de boa qualidade. Milho, capim, soja e bons parceiros que vendem produtos para nós aqui na Colorado. Os animais também precisam estar com a saúde em dia. Aqui na Colorado, eles mantêm uma parceria com a indústria de produtos veterinários. E o consumidor, hoje em dia, não precisa se preocupar, porque muitos medicamentos não geram resíduos no leite. Nós temos uma linha que nós chamamos de carência zero, né? Ou seja, são produtos que ele entra no organismo do animal e o animal pode estar em produção, né, de leite, é uma proteína, é um alimento que na ordenha, ele aplicou de manhã, na ordenha da tarde, esse animal pode ser ordenhado que não vai ter problema de ter resíduo, né? O resíduo ele é um problema muito sério na pecuária leiteira, cada vez mais as empresas estão tomando cuidado, né, para que isso não aconteça. A gente sabe que a realidade da Fazenda Colorado está distante de muitos pecuaristas brasileiros. Afinal, no país são mais de 1 milhão de propriedades leiteiras, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, sendo que 71% das fazendas produzem até 50 litros de leite por dia. Mas, para quem quer se manter na atividade, qual a dica? Eu acho que o produtor vai ter que se especializar. Ele vai ter que escolher o animal certo para a sua região, a comida certa para esse animal. E qual é o foco dele? É queijo? É leite? Qual é o foco? E aí você escolher o seu animal que se adapta às suas condições. A Colorado, ela é um bom exemplo, mas ela não é só um exemplo. Tem fazendas muito boas com um sistema diferente do nosso. E é muito legal, porque as pessoas acharam maneiras diferentes de ganhar muito dinheiro fazendo algo que eles gostam, que é o caso de cuidar de vaca de leite. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.